Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da semana da TMI, da Terapia Manual Intramuscular. O vídeo de hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que eu recebi através do nosso grupo de WhatsApp, com dúvidas especificamente sobre a técnica, sobre a sua aplicabilidade. Então eu separei algumas perguntas para poder responder para vocês agora, tá ok? Uma das perguntas que eu recebi é sobre a aplicabilidade do agulhamento seco no paciente pós-AVE. Vamos lá, o que a gente precisa compreender dentro da aplicação do agulhamento com o paciente pós-AVE é que esses pacientes vão apresentar uma espasticidade. Então o agulhamento ele pode ser útil justamente na redução dessa tensão, nessa espasticidade desse nosso paciente. Então a aplicação da técnica vai ser utilizando a pistonagem, e uma pistonagem mais com um objetivo um pouco diferente daquele paciente quando a gente vai inibir um trigger point, né? Então o objetivo ali é fazer o agulhamento, fazer a inibição na musculatura na qual está com espasticidade e automaticamente já começar a fazer ou uma mobilização, ou um alongamento, ou uma movimentação ativa, ou ativa assistida, que seja dentro do seu objetivo naquele momento. Então, uma das aplicabilidades é justamente na espasticidade. Recentemente, em um trabalho, foi mostrado também um reequilíbrio muscular após agulhamento em pacientes pós-AVE. Esse agulhamento foi feito na musculatura do tríceps oral, onde o paciente foi colocado numa baropodometria, foi se verificado como que estava a sua pisada e depois foi feito o agulhamento e depois feito novamente a baro. O que isso mostrou foi que teve um reequilíbrio muscular momentâneo, obviamente, né? Nós sabemos que o problema neurológico ele é de forma mais extensa, e obviamente o agulhamento não vai ser a solução do problema. A grande questão é, se eu conseguir ali reduzir essa espasticidade naquele momento, eu conseguir ter um reequilíbrio muscular naquele momento, o que eu preciso fazer? Novamente, automaticamente, pegar meu paciente e fazer o treino funcional que eu preciso fazer para obter resultados superiores. Então, além da questão da dor, o agulhamento ele tem essa função do paciente pós-AVE na redução da espasticidade, melhorando mobilidade e melhorando função, tá ok? Espero que esteja respondido quanto a isso. Outra pergunta que eu recebi sobre a terapia manual intramuscular é sobre a sua aplicação em pacientes com fibromialgia. Nós sabemos que os pacientes com fibromialgia são pacientes que estão numa condição patológica, numa condição multifatorial. Nós sabemos que tem vários fatores que estão ali contribuindo para a condição daquele paciente, então é sempre importante a gente investigar, né, o problema hormonal, os problemas ocasionados por alimentação, o estresse, a ansiedade, depressão, outros fatores inclusive genéticos. Mas o que o agulhamento pode então contribuir para esse nosso paciente com fibromialgia? Nós sabemos que o paciente com fibromialgia ele apresenta uma dor crônica, dor miofacial. Então essa dor miofacial ela vai vir com presença de trigger points, pontos gatilhos, que é onde entra uma das aplicações mais tradicionais do agulhamento, que é justamente a inibição de trigger points, sendo extremamente efetivo para redução de dor em pacientes com fibromialgia e com a presença de dor miofacial. Outra dúvida que eu recebi sobre a aplicação da terapia manual intramuscular é sobre as radiculopatias. Novamente, o que é a grande questão das patologias, a gente sempre tem que entender justamente qual é a causa. Então nós sabemos que a radiculopatia pode ser por várias coisas, né? De repente uma vascularização, um tumor, uma própria hérnia. Então nós precisamos compreender onde é o fator de causa. O agulhamento ele não vai ter uma ação diretamente no fator de causa. Esse agulhamento ele vai ter ali um fator de atenuação dos sintomas, tá? Mas é importante a gente compreender exatamente quais são as causas para que de repente a gente não esteja ali fazendo um tratamento na qual muitas vezes as técnicas de terapia manual ou da própria fisioterapia não vai obter mais nenhum tipo de resultado. Então é sempre compreender esses fatores de causa,
porque são patologias extremamente graves, que levam, por exemplo, até mesmo a perda do movimento. Então, às vezes a gente tem uma ferramenta na mão, a gente acredita muito nela, de que ela pode trazer bons resultados. Então, normalmente eu sempre recomendo, após 3 atendimentos com a técnica de agulhamento, se você não obter um resultado no mínimo satisfatório, é importante que você comece a repensar, justamente a pensar numa nova técnica para aplicação. No caso então das radiculopatias, a técnica de agulhamento ela vai servir apenas para atenuar os sintomas. Nos últimos estudos tem mostrado o seguinte, que o agulhamento ele tem principalmente o efeito quando nós fazemos, por exemplo, um teste de um unipodal e esse paciente consegue realizar se manter em pé em um pé só. Então, quando ele não consegue por conta dessa radiculopatia, é muito comum que a técnica de agulhamento ela não tenha os seus resultados efetivos. Então, é um parâmetro que eu posso utilizar para o uso ou não da técnica de agulhamento nas radiculopatias. Uma pergunta bem interessante que chegou para mim é perguntando sobre a aplicação do Dry-Needling no paciente com lúpus. Até o momento não existe qualquer tipo de estudo focado especificamente nesta população, mas a gente compreende que um paciente com dor, ele normalmente já é a indicação, né, para a aplicação do agulhamento. Porém a gente deve considerar dentro das contraindicações relativas justamente sobre essas doenças autoimunes, pacientes com qualquer tipo de patologia sistêmica. Então, dependendo da condição do meu paciente, de uma forma geral, dentro da sua condição, é que eu preciso avaliar. Se é um paciente que está sistemicamente indisposto, ele já entra dentro de um critério de exclusão para a técnica. Porém, se é um paciente que está em tratamento, está em recuperação e vem apresentando sintomas dolorosos, uma dor miofacial, é possível que a gente possa fazer o agulhamento de forma controlada e esse paciente obter os benefícios da técnica. Mas até o momento não existe qualquer tipo de estudo focado nessa população, tá ok? Qual a aplicação do Dry-Needling no paciente amputado? Vamos lá, a gente precisa perceber o seguinte: esses pacientes que apresentam a dor né, da amputação, a dor fantasma, ele vem também de uma origem da neuromatrix da dor, onde eu tenho ali toda uma conexão de memória, de percepção que já existe no cérebro e não necessariamente ali naquela estrutura onde o membro não existe. Nós temos aí técnicas específicas, né, para poder trabalhar, principalmente a imagética, onde trabalha com esse tipo de paciente amputado, que tem resultados bem interessantes. O agulhamento, ele entra quando os pacientes apresentam dor miofacial, quando ele tem presença de pontos gatilhos, né, no coto, no membro ali, onde o agulhamento pode entrar e reduzir a dor deste membro por conta dessa dor miofacial. Fora isso, qualquer tipo de, por exemplo, diminuição de sensibilidade, o agulhamento ele não vai ter a capacidade e não vai ter nenhum tipo de resultado. Portanto, para esses pacientes, o paciente amputado, o agulhamento vai ser efetivo na redução de dor quando na presença de pontos gatilhos. Para as tendinopatias, será que o agulhamento ele tem efetividade? Eu acho que no primeiro vídeo eu falei um pouquinho para você sobre essa aplicação do Dry nas tendinopatias. Então a aplicação, quando o paciente ele vem apresentando uma dor mais branda no tendão, esse agulhamento ele não precisa ser realizado nem de forma profunda, apenas de forma superficial, e você pode ali associar com a eletro, eu já vou ter benefícios bem interessantes. Inclusive no último guideline de tendinopatias, o agulhamento ele já entrou com uma qualidade aí moderada para as aplicações para esses pacientes com tendinopatias. Tá? Então é uma aplicação bem interessante, por exemplo, condilites, as tendinopatias tendão de calcânio, de supraespinhoso, fazendo com que esses pacientes tenham uma redução de dor e ganho de amplitude de movimento. Quando esses pacientes apresentam já uma tendinose, eu já preciso compreender que esse tecido ele já está já num processo degenerativo. Então eu preciso fazer com que esse tecido ele esteja mais vascularizado.
A técnica que nós utilizamos é justamente a de fenestração, a de lesionar o tecido. Então eu preciso fazer agulhamentos um pouco mais profundos para atingir esse tecido de forma um pouco mais profunda, gerar ali uma vascularização, gerar uma neoarquitetura deste tecido. Assim eu vou promover um novo tecido do tendão, e eu posso associar, por exemplo, com um laser, onde eu teria ali grande efetividade para a reparação desses tecidos que estão lesionados, ok? Então, para as tendinopatias, eu tenho evidência aí moderada para o uso do agulhamento seco com resultados efetivos. Uma pergunta que eu recebi aqui foi sobre a distrofia simpática reflexa. Será que o Dry Needle ele pode ter algum tipo de ação para esses pacientes? Alguns estudos que foram feitos recentemente mostrou que a técnica de Dry Needle, a técnica de agulhamento seco, ela sendo associada a outros recursos, ela pode ajudar na redução de edema, redução de dor e melhora do movimento nesses pacientes que apresentam a síndrome simpático reflexo, ou síndrome ombro e mão, ou síndrome de Sudeck. Dentro da nomenclatura nós vamos encontrar várias aí. Então essa é uma patologia neuropática, né, que o paciente apresenta. Os sintomas neuropáticos, ela vem como um coadjuvante. Ela sozinha ela não apresenta efeitos tão interessantes quando associados com outras técnicas da fisioterapia quando necessárias com esse paciente, dentro do que você já avaliou de necessário para aquele paciente naquela recuperação. Então, o Dry Needle no agulhamento na síndrome simpático reflexa, ela é um coadjuvante no tratamento. Será que a TMI pode ser efetiva nos pacientes com dores crônicas? Recentemente, em um estudo em dores crônicas na coluna, mostrou que os efeitos do agulhamento em pacientes com dor crônica é de efeito a curto prazo. E a gente compreende também que o paciente com dor crônica ele já apresenta outras alterações, como sensibilização central e outras questões que acabam sendo solidificadas no processo de cronificação da dor. Então, muitos pacientes vão apresentar cinesiofobia, vão apresentar medo de evitação, catastrofização, o que a técnica de agulhamento obviamente não tem capacidade alguma de atingir. Então, dentro de um contexto, o agulhamento ele vai ser como se fosse para poder apagar um incêndio e você de repente conseguir ali fazer outros recursos ou trazer um pouquinho mais de conforto para o paciente. Mas dentro de um tratamento de médio a longo prazo, a técnica não tem qualquer tipo de eficiência. Então, num paciente com dor crônica, ele é novamente o que? Um adjuvante. É um recurso a mais dentro ali de um tratamento que é extremamente complexo, que é a dor crônica. Essas então foram as perguntas que eu recebi, espero que tenham sido todas respondidas, espero que tenha ficado claro. Deixa aqui seu comentário, a sua pergunta, se você gostou, não gostou, não deixe de seguir aqui o canal para você receber a notificação dos próximos vídeos, tá ok? Um forte abraço e até mais!